Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao quinto capítulo da carta aos Hebreus. E eu começo perguntando para você: você sabe o significado da expressão sumo sacerdote? Sumo significa soberano ou supremo, enquanto sacerdote significa clérigo ou líder religioso. Ou seja, supremo líder, supremo clérigo, soberano líder, enfim. Eu convido a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que vai no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você receba notificações de novos vídeos e também nos acompanhe no Instagram, no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para que nós possamos juntos ler a Bíblia e compreender um pouquinho mais dela de maneira simples e objetiva. Nesse quinto capítulo da Epístola aos Hebreus, o autor destaca o eterno sumo sacerdote, que é Cristo. Inicialmente, o autor destaca a função do sumo sacerdote. Um sumo sacerdote deve ser uma pessoa chamada por Deus, está lá no versículo 4, e representa o povo, e assim deve identificar-se com a sua natureza humana, mas também representa Deus para o povo, e por isso deve ser chamado por ele para seu serviço. O autor destaca que esta honra era designada por Deus como fora a Arão e todos os seus sucessores. Lá em Êxodo 28:1 está escrito assim: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão, no caso o irmão de Moisés, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal. Êxodo 28:1. Qualquer um que tenha desobedecido essa condição e tomado para si essa honra foi morto, como ocorreu com os seguidores de Corá. Corá e seus seguidores, 250 pessoas, se rebelaram contra Moisés e Arão e foram mortos, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 16. Tá bom? Já Jesus Cristo não chamou para si mesmo para sumo sacerdote, e sim o Pai. Vejamos o que está escrito no Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No texto é citada a natureza eterna do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é eternamente o mediador entre Deus e nós. A única e suficiente fonte de graça divina para as nossas vidas. O próprio Jesus nos deixa essa afirmação conforme o relato de João em sua carta, no capítulo 14, versículo 6. Vejamos, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos versículos 7 e 8, o autor mostra que Jesus não ofereceu sacrifício por si mesmo, mas ofereceu por nós clamor, lágrimas, orações e súplicas de uma vida e morte de obediência. Ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. A partir do versículo 11, o autor, apesar de ter muito mais para dizer sobre o sacerdócio de Jesus, considerou difícil a interpretação para os leitores dessa carta, que foram classificados como negligentes para ouvir. Essa negligência, meus amigos, ocorre ainda hoje. As pessoas preferem louvores, teatrinhos, pantomimas e alegorias do que a genuína palavra de Deus. Os sermões estão cada vez mais curtos, enquanto os louvores passaram a ser a parte principal de uma liturgia. Não que os louvores não sejam importantes, mas a palavra de Deus, às vezes, ela nem acontece nos cultos. Às vezes são 5 minutinhos, às vezes apenas uma saudação. E tome louvores, porque as pessoas estão negligentes. O autor faz uma analogia entre alimentos físicos e a palavra. Ele relata que naquela altura, por volta do ano 70 de nossa era, os hebreus já deveriam estar prontos,
mas que estavam precisando novamente de alguém que ensinasse os princípios elementares da palavra de Deus. Estavam precisando de leite e não de alimento sólido. Está lá no versículo 12. Grande parte dos primeiros leitores dessa carta não tinham necessariamente falta de informação em relação à justiça. O que não tinham era experiência em praticar a informação que possuíam. Para adquirirmos maturidade, temos que colocar em prática aquilo que recebemos. Não adianta ir à igreja durante toda uma vida e não praticar o que se aprende nela. A prática nos faz distinguir melhor entre o bem e o mal. Está lá no versículo 14. Quer praticar? Então deixe Jesus entrar em seu coração. Ele te convida para uma nova vida. Busque Ele e deixe que Ele transforme a sua existência. Pense nisso. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.